Fala pessoal, tudo bem? Como é que estamos? E aí, essa galera aí, ex-alunos? Olá, professor Juliano Viegas na área, língua portuguesa. Vim aqui, galera, fazer a resolução com vocês da prova de ex-alunos, isso mesmo, do primeiro simulado aí que vocês fizeram. Vamos ver como é que nos saímos? Vamos entender as questões, ver o que foi preciso marcar? Beleza. Bom, vamos lá, 20 questões, uma prova eu achei bem tranquila, certo? Que a professora criou. Onde o texto 1 tá aí, ó, na nossa tela, ó. Eu vou ler só o primeiro parágrafo só para nos ambientarmos. Tive uma codorna uma vez. Reconheço que codorna não é um bicho que se possa classificar de gracioso. Mas eu gostava da minha. Ela andava solta pelo apartamento e fazia cocô em tudo. Nos braços das poltronas, nos braços, no chão, no colchão, em cima da mesa, em tudo. O cocô da codorna é branco e vaporoso. Parece clarada, né? Bom, e aí segue o texto, o autor vai contando as experiências que ele teve com os animais, mas o foco do texto qual é? Que bicho de estimação ele poderia dar ao filho, a um menino, né? E aí, galera, ó, vamos à nossa questão de número 1. Quanto ao assunto do texto, assinale a alternativa correta. Trata-se do dilema do menino, filho do autor? Não. Trata-se do dilema do próprio autor. Trata da descrição dos animais que se pode ter em casa? Não, o texto não é sobre isso. O texto é: que bicho eu posso dar para o menino? Trata-se da dúvida do autor em dar um bicho de estimação ao filho? Opa! Olha aí, questão 1, letra C, Canoas. Chegamos à nossa resposta. Canoas, Canadá. Diz a D, trata-se da infelicidade do filho? Nem um pouco. Trata-se da problemática de se ter um animal em casa? Ó, a C e a D, turma, cadê a C? Ó, a B e a E são iguais, né? Se nós pararmos para analisar, a C e a E têm a mesma estrutura. Então, questão 1, letra C. Questão número 2, pessoal. Segundo o texto, marque a alternativa correta. Ó, qual dessas eu consigo ir ao encontro do texto, ou seja, eu consigo achar no texto? Qual dessas ideias? Olha a letra B, eu vou pegar aleatório, só pra gente entender. O filho do escritor não gostava de codorna, porque fazia muito... Não, quem não gostava era a irmã lá do autor, achava horrível, né? O escritor não conseguia sentir afeição por Alfredo, pelo contrário. O Alfredo, né, quando ele foi pra panela, o escritor ficou surpreso e depois ficou imensamente triste. Letra A, Silvia, a irmã do autor, deixou de comer clarada pela semelhança com o cocô da codorna? Sim, turma, tem exatamente essa ideia expressa no texto. Com toda certeza, ó, questão 2, letra A, a zambuja. Questão 3. Quanto à expressão sublinhada em Alfredo era mais independente, entende? Era mais na dele. O que significa dizer quando uma pessoa é mais na dela? Já ouviram essa expressão? Pai, mãe, vovó, galerinha aí, show de bola. O que quer dizer mais na dele? Significa que Alfredo tinha problemas de independência, sentia-se só? Não. Bem pelo contrário, porque o autor queria estar sempre com o Alfredo, então ele não podia se sentir só. Significa que Alfredo dependia de alguém, mas era antissocial? Não, bem pelo contrário, né? Se a gente parar para entender as ideias do texto, ele não dependia de alguém, ele era bem independente até. Alfredo era como uma codorna, interativo? Não, bem pelo contrário, ele não interagia muito com o autor quando era criança. Alfredo era tímido, triste, solitário? Não. E aí chegamos à nossa resposta, ó, questão 3, Equador. Alfredo era mais introspectivo, estava alheio ao mundo externo, tipo, ele não interagia muito, mas dizer as outras afirmativas eu não tenho como confirmar, né, eu não tenho essas informações todas no texto. Por isso, galera, questão 3, Equador. Questão de número 4. No fragmento. Reconheço que codorna não é um bicho que se possa classificar de gracioso. Gracioso, graça, bonito, esplendoroso, que se destaca. Mas eu gostava da minha. O termo sublinhado não... Ó, galera, sublinha, marca, chamem atenção para vocês mesmos. Não pode ser substituído por jovial, horrendo, divertido, formoso, elegante... Qual dessas é que não equivale a gracioso? E com toda certeza, letra B, Brasil, horrendo, né? Horrendo é bem o oposto. Temos um oposto total de gracioso. Questão de número 5.
Ó, assinale a alternativa na qual o fragmento não comi naquele dia, embora meus pais repetissem que o Alfredo rendera um excelente molho, possui o mesmo valor, ou seja, o sentido, o mesmo significado. E quem é que dá o significado dentro do período? São as conjunções, galera. Então esse embora, ó, esse embora dá o sentido nessa frase aqui da questão de concessão. Procura lá conjunções subordinadas concessivas. Dá uma olhada lá, vocês vão encontrar um embora. Agora eu só preciso outro que também esteja com uma concessão, com uma conjunção concessiva. Por isso, ó, no entanto, é coordenada adversativo, ó, e eu, aditivo, pois, explicativo, o causal, ainda que, aí sim, ó, letra D, Dinamarca, questão 5, letra D, ainda que também é uma ideia concessiva. Então, por isso que também mantém a mesma ideia. Mesmo valor concessivo do período. Ó, segundo é conformativo, só para a gente terminar a análise. Questão 6. Assaltou-me um terrível pressentimento que foi tristemente confirmado. O verbo sublinhado pode ser substituído sem prejuízo. Assaltou-me um terrível pressentimento que foi tristemente confirmado. Antes dele ficar triste, como é que ele se sentiu? Então não pode ser entristeceu-me, eu fiquei triste e depois fiquei triste de novo. Não, não fecha. Então a C tá fora. Assaltou-me um terrível pressentimento. Com toda certeza, turma, ele ficou surpreso. E quando confirmou aquela surpresa, ele ficou triste. Essa é a ideia do período. Primeiro ele ficou surpreendido. Será que fizeram isso? Quando ele teve a confirmação, aí ele ficou triste. Por isso, questão 6, letra E de Equador. Questão número 7. Quanto ao texto, assinale a alternativa correta. Ó, o narrador é personagem e está indeciso quanto ao bicho que deve dar ao filho. Olha só, turma, questão 7, já na primeira. Ele é o personagem e o enredo da história é todo esse, né? A indecisão, né, sobre qual bicho dar para o filho. E aí ele lembra dos bichos que ele teve, né? O narrador e personagem conta com a ajuda do leitor para resolver qual bicho dar ao filho. Esse com a ajuda do leitor é que elimina B. O narrador é onisciente e conversa com o leitor ao longo do texto. Não, ele é personagem. Onisciente é aquele que sabe de tudo e todos, mas não participa. O narrador é observador, ó, a mesma coisa. E personagem, não, ele é personagem do início ao fim. O narrador é observador, não, ele é personagem. Então a C e a E, ó, onde diz que ele é só onisciente ou ele é só observador, já eliminam com certeza as alternativas. Seguindo, vamos lá então, turma, questão de número 8, tá? Assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma sobre cada sentença. Ó, alguém vai dizer que tem preferência por galináceos. Há apenas um substantivo? Não, eu tenho dois. Preferência e galináceos. B. Do tamanho de um pintinho, isso, só que não é amarela. Há dois substantivos e um adjetivo? Eu tenho pintinho e tenho amarelo, ou seja, eu tenho um substantivo e um adjetivo. Então, a B está fora. Aclarada é a clara do ovo batida. Há dois substantivos? Não, eu tenho três. Clarada, clara e ovo. Há dois substantivos e três adjetivos? Eu tenho quintal e tenho peito. Ó, tenho dois substantivos. Três adjetivos. Orgulhoso, estufado e sobranceira. Muito bem. Um domingo fui procurar, muito bem, tipo, deixa D ali de stand-by. Há um artigo? Não, eu tenho um e tenho o aqui de o quintal. E um pronome oblíquo. Eu tenho dois artigos e um pronome. Bom, a mais próxima é a letra D. Certo, turma? Há dois substantivos, pelo menos há dois. Certo? Então eu vou marcar a letra D, Dinamarca. Questão de número 9. Na expressão bom, também já tive um galo. No sentido de que bem, tudo bem, bom, vamos lá. Assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma o termo sublinhado na questão 9. É uma expressão que da fala e deve ser utilizada em termos formais? Não, isso a gente usa no nível coloquial, né? Em conversas informais, pessoais, quando eu estou expressando alguma coisa. É uma expressão coloquial? Sim. Na qual o falante quer dizer que também está bem? Não. Não tem nada a ver. Eu estou bom. Tem nada a ver, né? Então a B está fora. É uma expressão coloquial utilizada em textos informais? Ah, com certeza a letra C. É isso aí. 9C, Canoas. É uma expressão culta? Não, é uma expressão coloquial. É uma expressão que pede atenção ao leitor sobre algo
muito utilizado nos cursos formais. Ó, culto, formal, texto formal, é tudo a mesma ideia, turma, é nível padrão. E o bom não está no nível padrão, está no nível coloquial, certo? Por isso, letra C. Questão 10. Ciscava orgulhoso pelo quintal, peito estufado, crista sobrancelha, respeitava-o como uma nobre criatura da natureza, mas não tinha com ele a mesma interação. Tudo isso aí se refere a quem ali dentro do texto? Com toda a certeza e com toda a clareza, letra E de Equador, o galo, né, turma? Essa bem tranquila, né? Só um pouquinho de atenção na estrutura. Refere-se à letra E, galo. Questão de número 11. Todas as palavras possuem semivogais. Lembra de tongo e tritongo? De tongo crescente e decrescente? Tem a vogal e a semivogal junto? Qual alternativa que eu devo marcar? Aquela em que encontrarmos apenas os hiatos. Isso mesmo. Aquela que contiver só os hiatos, certo? Ou nenhum encontro vocálico, a gente vai marcar. Por isso, letra C. Ó, galerinha, pais, mães, pessoal, embora muitos falem ruim, já ouviram, né? Alguém falando ruim? Não é ruim o correto. O correto é ruim. Exatamente, é um hiato. Lembra, galera? Lembra aí pro pai e a mãe que estão assistindo juntos que hiato é o encontro de duas vogais igualmente fortes. E todo hiato, pessoal, é dividido, certo? Ó, o até, nenhuma vogal se encontra. E faísca, ó, faísca. Tenho 3 sílabas, o A e o I se separam porque são duas vogais fortes iguais, formando um hiato também. Por isso que a gente separa. Então eu não tenho, ó, semivogais em todas as palavras na letra C, certo? Só para ter uma ideia, ó, coração, tô vendo? Sião, ele fica junto na mesma sílaba. Pai e mãe, quando duas estruturas ficam juntas na mesma sílaba, a gente tem ali um ditongo. Como o A é a vogal, sempre eu vou ter um ditongo decrescente. Só para lembrar um pouco o estudo, né? Interessante. Então era isso que a gente tinha que fazer. Analisar palavra a palavra, separando. Como é que eu resolvo essa questão, professor? Fazendo a divisão silábica. Cuidando quais tem hiato e quais tem ditongo. Muito bem. Questão de número 12. Assinar a alternativa na qual todas as palavras estão corretamente grafadas. E aí, então, estamos numa questão de ortografia. Olha só. Calma, galerinha. Faz devagarinho. Vai analisando. Olha aqui o analisar, ó. Olha o de repente. Olha jeito, olha gesto. Circula, vai chamando, né? Olha só. Olha o lápis. E aí chegamos à nossa resposta. Letra D, Dinamarca, com certeza. Não é necessário que tu saibas as 3 palavras, mas com certeza uma tu já escreveste, já erraste e aprendeste que deve ser dessa maneira. Então tudo isso ajuda. Muita calma e atenção para esse tipo de questão. Próxima, questão de número 13. Ó, poderia dar um galo para o meu filho. Até um desagravo ao destino trágico de Alfredo. Mas falta-me quintal para instalar um galinheiro. E galo sem galinheiro é um animal desamparado. As conjunções sublinhadas, ó, mas e o e. Nessa ordem. Mas e o e, o mas, lembra? Famosa conjunção coordenada adversativa. E o que quer dizer adversativo? Adversativo quer dizer oposição, certo? Então eu já elimino a letra C, a D e a E. E o E, né, turma? Ó, vai ser a nossa adição. Então, questão 13, com toda certeza, letra A. Perfeito? Letra A. Então vamos seguir, galera. Texto 2, o texto 2 vem uma tirinha, ó. Cachorros têm sorte. Cachorros nunca precisam fazer a lição de casa. Cachorros nunca precisam fazer nada. Aí saiu o Snoopy pensativo. Só ouvir críticas, ou seja, fazer nada já não é uma verdade, ó a interpretação. Vamos lá, questão 14. De acordo com a tirinha do Snoopy, qual dessas, galera, ó, eu vou ter de acordo com o que a gente leu? Fica contente porque é um cachorro que não precisa fazer nada? Não, pelo contrário, pelo menos ouvir crítica ele faz, que eu consigo entender na tirinha. Então, lá tá fora. Demonstra descontamento por ser um cachorro inútil? Não, ele ouve as críticas, então não é inútil, ele tem uma utilidade, nem que seja para ouvir as críticas. Fica pensativo porque os cachorros não fazem tarefas de casa, aí é uma mistureba, não tem nada a ver. Sempre tem aquela alternativa que é mais absurda, né? Demonstra ficar chateado em ter de ouvir as críticas da menina, com toda certeza, letra D, Dinamarca. Eu posso subentender que ele saiu chateado e pensativo.
que eu vou ter que, pelo menos, tu dizes que eu não faço nada, mas eu ouço tuas críticas. Já é fazer alguma coisa. Fica surpreso e triste ao mesmo tempo, pois se dá conta de que não tem serventia? Não, ele se dá conta que pelo menos ele ouve críticas. Isso já é uma serventia. Muito bem. Questão 15, galera, olha só. Se a palavra cachorros no primeiro quadrinho estivesse escrita no singular, olha que interessante. O verbo seria modificado para tem? O verbo seria modificado para tem? O verbo não seria alterado. O verbo seria modificado para tem, com circunflexo. O verbo deveria receber acento agudo. Ele já está, né? Os cachorros já tem um acento agudo que significa acento diferencial. Sempre que o tem e o vem vierem no plural, sempre vão estar com acento circunflexo. Por isso, turma, vamos marcar, ó, questão 15, letra A de azambuja. Perfeito? O verbo modificado para tem. Perde o acento porque passa para o singular o seu sujeito. Outra dica para guardar, os verbos ter e vir, né? Ele tem, ele vem, nunca dobramos o E. Beleza? Muito bem. Questão de número 16. Deixa eu abrir aqui. Veio o texto 3, o elefantinho. Aonde vais, elefantinho? Opa, voltando. Aê. Correndo pelo caminho assim tão desconsolado, andas perdido, bichinho. Espetaste o pé no espinho, que sentes, pobre coitado. Estou com medo danado, encontrei um passarinho. Muito bem. De acordo com a poesia, o elefantinho, aí já fica mais fácil. Estava desconsolado porque se havia perdido? Não. Corria por causa de espinho? Não. Estava espetado por um passarinho? Não. Essa é a mais absurda daquela. Era um coitado sem rumo? Não. Corria, aí sim, exatamente o último, né, verso da nossa poesia ali. Questão 16, letra E. 17, galera, Vinícius de Moraes usa diminutivos para se referir ao elefante. Vários, né, em vários versos aparece o diminutivo. Que ideia que eles dão? Isso a gente estudou, tem na apostila lá, hein? Ó, tamanho, afeto, ironia, desprezo, né, quando tu quer fazer uma ideia depreciativa, com certeza, letra B, afeto. O autor trata com carinho o elefantinho, por isso, letra B, Brasil. Questão 18. Vinícius de Moraes dirige-se ao elefantinho em que pessoa gramatical? Ó, com que pessoa que ele está falando ali, né? Com toda certeza, tu, né? Segunda pessoa do singular. Ele fala onde vais, né? Porque corres, perdeste, né? Pisaste. Segunda pessoa, tu. Questão 19. Marque a alternativa na qual a palavra sublinhada está correta de acordo com as normas gramaticais. Aqui temos uma questão de uso ortográfico, uso de conhecimento de palavras, ó. Por que tens tanto medo do escuro? Galera, barbada, dada essa aí. Início de pergunta não pode ser com acento. Separado e com acento somente em final de pergunta. Ó, hoje acordei me sentindo bem. Lembra que mal que equivale a bem é com L, então a B tá fora. A expressão a fim de, decora, atenção, a fim de é sempre separado. Estou doente, pois peguei muito frio. Deixei minha mochila na parte de trás. Quando eu quero indicar o local, o trás é sempre com S. Por isso, questão 19, letra D, Dinamarca, eu tenho uma explicativa. E para explicar, sempre junto e sem acento. Questão 20, última. Ó, temos uma tirinha. Te amo, meu gato. Te odeio, seu cachorro. Muito bem. De acordo com a tirinha, no caso aqui acima, né? Assinale a alternativa correta. Ó, qual dessas aqui eu tenho uma estrutura que vai ao encontro do que está sendo apresentado ali? Com toda certeza, turma. Ó, as palavras gato e cachorro foram utilizadas no sentido conotativo. Ou seja, no sentido figurado e real, né? Uma metáfora que acontece ali. Por isso, D, Dinamarca. O seu foi como pronome possessivo? Não, não é o meu gato, tipo, de ser meu de verdade. A menina adora seu gato e odeia o cachorro dela? Não. Gato e cachorro utilizados no sentido denotativo? Não, ela não está falando com os animais de fato. As duas sentenças da tirinha estão conjugadas no modo imperativo? Não. É um presente ali do indicativo. Beleza, turma? Então aqui a gente encerra a nossa revisão, nosso gabarito aí. Continue estudando e vejo vocês na próxima resolução. Até lá, tchau!